Olha, o IBGE divulgou o censo de 2022, aonde ele fala sobre religiões, mas ele divulgou só agora em 2025, tá? Então, muita gente começou a falar, pô, será que o espiritismo acabou? Será que é o fim da doutrina espírita? Será mesmo? Será que isso tudo está acontecendo? O que será que realmente esse censo quer nos falar? Bem-vinda, bem-vindo ao QLC Play de hoje, e no vídeo de hoje a gente vai analisar juntos esse censo 2022 focado em religiões que o IBGE lançou e colocou à nossa disposição. E aí a pergunta que não quer calar é: será que é realmente o nosso fim, ou a gente está passando por alguma transição, ou não? Não sei. Bom, eu vou deixar aqui a minha visão, que é bem diferente da maioria de todos. Eu não estou vendo o fim do espiritismo, muito pelo contrário, tá? Eu estou vendo que a gente precisa urgentemente de uma renovação da forma que a gente tem conduzido as casas espíritas, seguindo a doutrina de Kardec, seguindo a Federação Espírita e outros tipos de casa também. A questão é a forma que ela está dirigida, e eu já vi isso há mais de 20 anos atrás, quando eu frequentava muito, e esse censo agora só deixou bem claro, ele escancarou essa necessidade. Eu sei o que eu vou falar e o que eu vou abordar aqui são coisas que não vão agradar muita gente, mas é necessário, a gente precisa falar, a gente precisa alertar sobre isso, tá? Vamos aos números do IBGE. A primeira coisa que eu falo para vocês é a dança das cadeiras, tá? Se você olhar, sempre a religião católica apostólica romana era a religião que abrangia basicamente 100% da nossa população nas áreas da pesquisa. A partir da década de 80, que a coisa começou a acentuar e ficar bem mais diferente que o normal, que o padrão. Então vocês podem ver que eu botei até aqui num quadrado vermelho, que a mudança ela é bem clara, onde basicamente a religião que antes era dominante, agora ela está ocupando basicamente 50%. E aí o outro restante é a nova fronteira que chegou, com crescimento, obviamente, da igreja evangélica, isso é nítido para todo mundo. E aí quando eu olho o amarelo, que é o espírita, o verdinho que está aqui, que é Umbanda e Candomblé, e o laranja e o sem religião, e o cinza outras, a gente está falando basicamente de praticamente 20% das pessoas estão dizendo que não seguem mais ou a religião católica ou a religião evangélica, que são as duas grandes predominantes. Então isso para mim não diz que o espiritismo está acabando, que é fim dele só por causa desse amarelinho. Isso diz o seguinte, que as pessoas estão expandindo a sua consciência. Tá? A diminuição do tradicional, dos dogmas, isso aí é o que a gente tem visto, é o que você está olhando cada vez mais com a divulgação da internet. Então não tem novidade nenhuma sobre isso. Tá? Esse número reflete exatamente o momento que a gente está passando, que é o momento da transição planetária, onde, sei lá, vamos tirar desses 20%, talvez 15% não se enquadra mais em nada disso. Então, para mim, a gente está falando de uma transição. Então, para mim, a gente está falando o seguinte, a pergunta correta é: você acredita em reencarnação? Esse número vai mudar completamente, porque é o que a gente tem que expandir. Né? A regeneração planetária que a gente vê na doutrina espírita não vai ter mais religião. Não adianta nem pensar em centro espírita, não é religião. Centro espírita nunca foi e a gente tentou colocar. Então, no máximo, eu acho que 20% das pessoas que rodeiam o planeta, entre encarnados e encarnados, é que herdarão mais ou menos a nova Terra. Aí a gente está falando de 8 bilhões de pessoas encarnadas, e a gente está falando de o dobro ou quase o triplo disso de desencarnado. Vamos fazer uma conta mágica aqui, a gente está falando mais ou menos desculpa, de 30 bilhões de espíritos que orbitam o planeta Terra entre encarnados e encarnados. 8 bilhões
encarnados, o restante está aí na erraticidade. Então a gente está falando que mais ou menos 20% no máximo disso vai poder estar aqui. Ou seja, eu estou falando que aproximadamente 15 bilhões de espíritos não vão poder ficar no planeta de regeneração. E o planeta de regeneração é bem diferente do que a gente pensa como religião, como dogma, como um monte de coisa que estão falando. Então é isso que acho que está bem escancarado, não vai acabar, a gente precisa de renovação. Olha, você tem que entender uma coisa, nesse sobe e desce aqui, em 10 anos, né, que foi de 2010 para 2022, que o censo fez, a gente teve um aumento mais ou menos de 12 bilhões de pessoas que nasceram. É mais ou menos 6,5% de aumento da população do Brasil em 10 anos. Se você no censo de 2010 pegou uma criança que tinha na sua faixa de 10 anos de idade, hoje ela está respondendo de uma forma totalmente diferente com 22 anos, com 20 anos de idade. Então, é óbvio que esse pessoal não está se encaixando muito, né, na tradição, naquela coisa antiga, a forma da igreja, tudo que você já sabe que vocês estão vendo. Então, é natural esse declínio e ele vai acontecer muito mais. Como eu também acho que está um pouco mascarado esse aumento aí da igreja evangélica, que não é muita coisa não. E aí, quando você pega a doutrina espírita, ela caiu 19%, mas você está jogando para fora desse número o crescimento de pessoas na Umbanda e no Candomblé. Cresceu quase o triplo. É muita coisa, tá? Você está ignorando as outras religiões, as pessoas que acreditam na reencarnação, mas não estão conectadas com religião nenhuma. Elas dizem que não frequentam nada, mas elas deveriam frequentar um centro espírita, alguma coisa nesse sentido. Então veja que todos os outros números estão saindo e a doutrina espírita está caindo. Então eu não estou vendo o término da doutrina espírita. A minha análise, quando eu olho esse número, o que eu estou vendo é uma transição das pessoas, ela se readequando aonde ela precisa ir. E o que a gente vê claramente nesse momento de transição são centros lotados, igrejas lotadas, cultos lotados. Por quê? Porque as pessoas estão sentindo uma mudança, as coisas estão mudando. E aí quando você vai para esse outro slide que fala das regiões do Brasil, fica muito claro para mim que quando você olha o espiritismo, né, como eles falam, como tem que ser a doutrina da federação, ele é muito forte na região sudeste em relação às outras regiões, que você pode ver por que isso acontece. Porque a gente ainda herdou muito o que o nosso querido Chico Xavier fez na região sudeste, em Minas e em um entorno dali onde ele ficou, em Minas e nos outros estados. Então o Chico propagou muito centro espírita, muita coisa que está até hoje lá. Então, é claro isso. E aí, quando eu pego este outro gráfico que a pesquisa mostra, fica muito claro para mim também o seguinte: olha, a gente precisa renovar. Se você olhar a primeira coluna aqui da Igreja Católica, você vai ver que a maioria das pessoas, elas se concentram em pessoas na faixa etária acima dos 40 anos. E na evangélica você vê que o grosso mesmo está no pessoal mais novo, né? Acima de 15 a 18, 19 anos. E na doutrina espírita, ela também está junto com a Igreja Católica, ela também não se renovou. E não é uma religião, é uma doutrina, era um livro, a gente pegava em biblioteca, que a gente chama o espírita raiz, né, que pega o livro lá e lê. Então, a gente precisa entender que a forma de comunicação, ela precisa se adequar. E aí, quando eu pego esses jovens que estão indo nas federações espíritas, ela está seguindo aquele modelo antigo, jantares, almoço, tudo é muito caro. Nossa, eu cansei de vivenciar isso quando eu frequentei centros espíritas e outros afins. E as pessoas
continuam fazendo isso. A gente pode olhar claramente hoje. Eu peguei esses jantares e almoços caros que a gente divulgava no Centro Espírita. O que, é que a gente está fazendo? A gente levou isso para a internet, que eu vejo mais canal falando sobre isso. Vai ter um baita de um evento, com jantar, com almoço, o cara vai incorporar, vai ter uma meditação, vai ter isso, vai ter aquilo, e é caríssimo. Você vai ver o preço dos ingressos, é muita grana. O jovem não tem dinheiro para isso, ele não tem condições de pagar. E aí quando ele vira adulto, ele tem condições de pagar, mas ele não tem tempo, porque ele não se engajou quando é jovem, ele não dá prioridade. E aí quando a pessoa fica já na melhor idade, ela tem dinheiro, ela tem tempo, mas ela está se sentindo deslocada, ela quer ou dirigir um centro, fazer alguma coisa que não é bem assim. Então, será que não está na hora da gente rever isso? Veja, como que a gente vai fazer nesses centros espíritas para atrair esses empresários, esses empreendedores, o pessoal mais novo que tem mais dinheiro no bolso, tem bastante vontade, tem mediunidade, mas não está colocando isso como prioridade. Tá? Eu falo por mim, quantos e quantos sacrifícios eu fiz ao longo da minha vida para poder mandar a mensagem, propagar a mensagem, falar com as pessoas. Nossa, eu presidi ONG, fundei Centro Espírita, ficava para lá e para cá, era bazar de caridade, eu e minha esposa, a gente virava à noite para fazer as coisas e acontecer. E até hoje a gente continua vendo os centros fazerem isso. É lindo, é maravilhoso, mas tem que atrair o jovem. Como é que você vai atrair o jovem se você não está querendo entender a linguagem dele? Que no final do dia o que a gente precisa é levar o quê? É levar alegria, levar amor aos mais necessitados. Então, tudo que eu estou falando aqui é para repensar, não é o fim da doutrina. A gente está fazendo uma transição da forma que a gente está passando a mensagem. E se você olhar, Kardec já dizia, o Espiritismo não é uma religião, tá bom? A gente tem que dar a mão à ciência e entender as coisas. E a confirmação está nesse slide aqui. Se você olhar o que eu botei em destaque aqui em vermelho, a maioria das pessoas que frequenta um centro espírita, raiz, vamos dizer assim, ligada à Federação Espírita, é branco. Se você vai para Ubanda e Candomblé, também são brancos. Então, a maioria das pessoas que está dirigindo isso precisa olhar para a minoria. Então, a minha questão é que quando eu olho para esses centros espíritas, eu sento e vou assistir uma palestra, quem é o palestrante? Quem está ali na frente mandando a mensagem? Infelizmente, ou felizmente, porque era outra época, são pessoas que têm condições financeiras para estar ali e não precisar estar trabalhando para pagar as contas, tem tempo livre, tem dinheiro. E geralmente, o que eu percebi na maioria desses centros, são funcionários públicos que ganham bem, que têm o salário, o seu benefício, a aposentadoria que proporciona isso. De novo, cadê o cara da iniciativa privada? Cadê o empresário? Cadê a pessoa que tem um cargo alto de liderança na iniciativa privada, podendo ter tempo para isso, porque tem que matar um leão todo dia? Então, eu acho ótimo que o Espiritismo foi abraçado por essas pessoas que conduzem maravilhosamente até hoje, porque no final era o que tinha, era o que dava para fazer e acontecer. Só que agora ficou claro com esse senso que a gente precisa renovar, a gente precisa mudar, porque se eu não estou me sentindo atraído com o que eu vejo na doutrina que tem hoje na maioria dos centros, imagina os jovens, menos ainda. Então a gente precisa repensar nisso tudo. Eu acho que quando você chega para o jovem e diz que ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que fazer, me lembra um pouco a escola, que você estuda, mas tem que ver alguma ação na prática. Então, eu já frequentei centro que se preocupava mais com o estudo do que você fazer ajuda e caridade, movimentar as pessoas e dar uma palavra. Eu acho que está faltando repensar, remodelar, eu acho que não é
Não é aqui que a gente vai falar isso, tá? E aí, quando eu pego esse outro slide que eu estou mostrando da pesquisa lá do censo de 2022, que foi só informado agora, mostra como está elitizado. É só você ver pessoas com nível superior, é quase que a totalidade que se encontra em centro espírita. E o povão? Onde é que ele foi? Para onde ele foi parar? Ele foi para as igrejas. Aí a igreja também é elitizada, ele foi parar na igreja evangélica, que está falando a língua dele. Aí ele foi parar nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Candomblé, que são muito mal vistos por essa sociedade elitizada e são maravilhosos, têm trabalhos maravilhosos. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto que isso tá elitizado, entra no centro espírita e fala de seres de outros planetas, entra no centro espírita e diz que a gente está sendo ajudado na transição planetária por seres, espíritos que vivem em outro orbe, que vieram aqui nos ajudar e nos apoiar e estão envoltos na Terra, nos ajudando nessa transição planetária, que não são da Terra. É difícil, eles não conseguem entender. Então a gente ainda tem muito isso enraizado, e Chico Xavier sabia disso, ele falava disso claramente. É só vocês lerem as obras dele, assistirem a entrevista. Eu tenho aqui o Pinga Fogo 1 e 2, está aqui no canal do YouTube, é só você ir lá e assistir. Você vai ver que é muito claro, é muito nítido isso. E Chico, que foi o quê? Foi um cara simples, um cara humilde, uma pessoa que não tinha muita instrução, se não me engano ele tinha só o primário, e escreveu mais de 400 obras traduzidas por várias línguas. É o maior fenômeno de literatura do planeta. Ninguém escreveu tanto quanto ele, e assuntos tão diversos assim. Chegou a ser investigado pela NASA por tudo. É surreal a obra que ele deixou, e a gente não põe a mão nisso como deveria colocar, como deveria aprender. Então, assim, a gente realmente precisa que reencarne aqui espíritos de muita luz, como está acontecendo, para nos ajudar a seguir. E esse último gráfico que eu coloquei aqui é só para reforçar tudo que eu estou falando, né? Novamente, você tem a doutrina espírita liderando o acesso à internet, ou seja, quem tem acesso à internet, quem tem notebook, quem tem celular, quem tem internet boa, são as pessoas que têm maior condição financeira, que são as pessoas que estão colocando. Então, o meu ponto de atenção, o meu ponto de vista, não é novamente a gente parar e ficar falando, olha, vamos falar sobre quem tem mais a verdade, quem tem menos a verdade, quem está certo, quem está errado. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente precisa parar e repensar tudo que a gente fala da doutrina espírita como um todo. Quando eu pego o acesso que eu vejo hoje na internet, fala-se um monte de bobagem sem fundamento nenhum, fala um monte de coisa. Basta estudar um pouquinho as obras do Chico Xavier, que são livros maravilhosos de ler, não são pesados. Muita gente não gosta de ler, mas não tem jeito, você tem que expandir a tua consciência, você tem que ler, você tem que falar sobre isso tudo, tem que saber. Então é muito importante a gente entender isso, a gente mudar e buscar essa renovação para o dirigente. Para fechar o assunto, eu trouxe aqui um gráfico sobre o poder aquisitivo. Como você vai falar para essas pessoas que elas têm que ir a jantares, que elas têm que ir a eventos, que elas têm que ir a almoço, principalmente para os jovens, se a média de renda do brasileiro está aí a R$ 1.586? Não tem condições, e não melhorou muito de 2022 para 2025. Não tem a menor condição de uma pessoa ganhar um salário desse e você falar que ela tem que pagar R$ 500 por um evento, como eu vi. Ah, mas é para ajudar a causa e tal, não sei o quê. Não, tudo bem, mas é elitizado. Tá? Não tira da minha cabeça que é elitizado. É por isso que eu trouxe esse canal, é por isso que eu estou dando tanta coisa gratuita para você. Por exemplo, só os livros que tem aqui, todos os meus livros digitais, você não vai pagar mais de 15, 20 reais em cada livro, que tem informações fantásticas, informações que eu apliquei na minha vida, que eu tenho certeza do que eu estou falando e do poder que isso tem para te ajudar a mudar a sua vida, e sempre pautado nos princípios divinos, que eu também escrevi um livro sobre isso. Então veja que a gente precisa dar mais. E aí isso que eu acho grande barato, que eu acho
da doutrina espírita é a parte do passe. Você vai no centro espírita, você tem um passe de graça, aquilo dali vai centrar todo o teu chakra, vai te deixar equilibrado, vai tirar tudo que é negativo de você, você vai convivendo com isso, isso é lindo, maravilhoso. Eu não tenho nada contra a radiestesia, ao reiki, a cromoterapia, a apometria, eu não tenho nada contra isso, eu acho isso tudo lindo, maravilhoso, eu já estudei muito isso. A questão toda é quem é que pode pagar isso, tá? Versus quantas pessoas necessitam da tua ajuda. É só você olhar para a população brasileira e sair da bolha. Quem consegue pagar isso tudo? Então, a gente tem que fazer o máximo possível de coisas gratuitas, doar do nosso coração, se a gente pode fazer. E é isso que a doutrina espírita prega, com espaços gratuitos. Eu sei que tem exceções, mas são raras, mas a maioria, você vai em tudo quanto é centro espírita, não te cobra um tostão para você tomar um passo, para você fazer um tratamento. Não cobram. Isso eu acho lindo, eu acho maravilhoso, e isso não pode mudar, mas a gente precisa sim renovar a forma que está sendo dirigida as coisas. Por quê? Porque aí na hora que a pessoa quer aprender, quer estudar, quer saber um pouco, os cursos, as aulas, é tudo caro demais para um padrão de R$ 1.500, tá? Então, para resumir, no meu entendimento, a doutrina espírita, ela cumpriu o papel dela, fundamental. Veio numa época, a gente precisou das pessoas, dos funcionários públicos para tocar. A gente pegou o exemplo do Chico Xavier, a gente tem dirigentes que foram maravilhosos e continuam sendo, mas a gente precisa falar a linguagem do jovem. A gente precisa entender um pouco mais eles, a gente precisa repaginar, a gente precisa renovar, e a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Por quê? Porque a gente ainda está no planeta de expiação e provas, a gente está muito envolvido nisso. Precisa desses espíritos de mais luz, e com certeza isso já está traçado na programação, isso vai acontecer já na renovação planetária, tá bom? Muita paz para vocês, obrigado por estar aqui. E antes de você sair, eu quero te pedir uma ajuda novamente ao Grupo Anjo Azul, que ajuda crianças do Brasil inteiro que precisam de atendimento de câncer, e aí elas não têm aonde dormir, aonde ficar enquanto estão sendo atendidas no tratamento de câncer. E aí essa entidade que eu conheço há 10 anos, eu ajudo há 10 anos, ela sempre apoia essas crianças, ela precisa de ajuda, ela só vive de contribuição, é um lugar lindo, maravilhoso. Eu vou mostrar aqui novamente para você, se você quiser ajudar, se você tiver uma grana, se você quiser ajudar com alguma coisa, nem entre em contato comigo, já vai ter tudo aqui embaixo, todos os canais, você fala diretamente com eles, tá? A gente se vê na próxima. Tchau. Todos os dias, dezenas de crianças deixam suas casas, suas cidades e suas rotinas para enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar, o câncer. Em meio a esse momento difícil, um anjo aparece no caminho dessas famílias, o Grupo Anjo Azul. Somos uma casa de apoio que acolhe crianças de todo o Brasil em tratamento de saúde, especialmente o câncer. Nosso trabalho começou com o desejo de fazer a diferença e hoje somos uma rede de solidariedade que oferece mais que hospedagem. Oferecemos amor, cuidado e dignidade. Nossa casa funciona 100% por meio de doações. Acolhemos hoje 14 famílias oferecendo hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, apoio psicológico e, acima de tudo, um lar temporário onde as crianças e suas famílias se sentem seguras e amparadas. Cada detalhe é pensado com carinho, desde os quartos até os brinquedos, as refeições, os voluntários e o acolhimento diário. Tudo o que fazemos é possível graças à solidariedade de cada um que nos ajuda a transformar vidas. Na Casa Anjo Azul, a esperança ganha vida. Com você ao nosso lado, podemos continuar transformando medo em coragem e solidão em amor. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa corrente. Juntos somos mais fortes.